Olá, tudo bem? Continuando aqui na nossa odisseia de comentários ao Código de Processo Civil, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os artigos 176 a 181 que tratam do Ministério Público, a participação do Ministério Público no processo civil. Mas antes de falar sobre isso, você já sabe, se você é um habitué desse canal, que eu conto muito com o seu like, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, porque quanto mais gente souber desse vídeo, quanto mais esse vídeo engajar, melhor para o canal. E se você é marinheiro de primeira viagem, está chegando aqui neste vídeo, vou te convidar a se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo e também a participar ativamente desse canal aqui, porque tudo isso faz com que ele continue e cada vez mais a gente possa continuar tratando sobre o processo civil aqui no YouTube, ok? Vamos falar então sobre aquilo que interessa, que são os artigos que tratam do Ministério Público no âmbito do CPC de 2015. O primeiro deles é o 176, que disciplina o seguinte: o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. É mais ou menos o que já está previsto lá na Constituição Federal, no seu artigo 127, que institui o órgão, Ministério Público, estabelecendo lá os seus princípios, estabelecendo as regras básicas de funcionamento dessa importante instituição, que, como a gente consegue perceber pelo texto aqui do artigo 176, tem uma função bastante relevante, de proteção desses direitos aqui, de proteção da ordem jurídica, não só dos direitos sociais ou individuais indisponíveis, mas da ordem jurídica como um todo, do regime democrático. Isso tudo faz com que a gente tenha uma noção da importância que o Ministério Público tem no âmbito da ordem constitucional brasileira. E ele atua também no processo civil, A gente ouve falar muito do Ministério Público e da sua atuação no âmbito do processo penal, mas ele também atua no âmbito do processo civil, seja como parte, seja como fiscal da ordem jurídica, que é o que a gente vai ver agora na sequência, porque o artigo 177 vai estabelecer sobre o direito de ação do Ministério Público e disciplina o seguinte: o Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com as suas atribuições constitucionais, ou seja, concede a esta instituição o direito de acionar o Poder Judiciário para a defesa desses direitos e desses interesses aqui relevantes previstos no artigo 176 e no artigo 127 da Constituição. E aí, quando o Ministério Público vai atuar como parte no processo civil, ele vai ter os mesmos ônus, os mesmos deveres e vai ter, além disso, também os mesmos direitos que são dados às partes normais, digamos assim, no âmbito do processo civil. Ele tem prerrogativas? Tem prerrogativas próprias do Ministério Público que a gente vai analisar na sequência. Mas, no geral, ele se submete ao mesmo regramento das partes, com exceção dessas prerrogativas que nós vamos conhecer daqui a pouco, ok? Além de atuar como parte no processo, o Ministério Público pode também atuar no âmbito do processo civil como fiscal da ordem jurídica. E essa é a previsão do artigo 178, que vai dizer o seguinte: o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam, inciso 1, interesse público ou social, 2, interesse de incapaz e 3, litígios coletivos pela posse de terra rural e urbana. Essas disposições aqui vão trazer as possibilidades de atuação do Ministério Público como essa outra figura que não é parte no processo, que não vai fazer a defesa de um direito ou de um interesse direto naquele processo, mas vai atuar como um fiscal da boa aplicação da ordem jurídica no caso concreto. Então aqui, por isso que se diz, o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica. Incumbe à parte autora
na sua manifestação, requerer a intimação do Ministério Público para que ele atue como fiscal da ordem jurídica, porque essa é uma condição, inclusive, de validade do processo, né? É importante que o Ministério Público, nesses casos aqui, em que a Constituição, a lei ou em que esteja presente um desses interesses listados no artigo 178, que o Ministério Público atue como fiscal da ordem jurídica para que aquele processo seja válido. Porque se não houver essa atuação e se considerar depois que houve um prejuízo pela não participação do Ministério Público, os atos processuais poderão ser anulados. Então, incumbe à parte autora requerer a intimação do Ministério Público para que ele se manifeste na qualidade de fiscal da ordem jurídica que cumpra essa função que tanto a Constituição quanto o CPC prevêem para ele. Já o parágrafo único desse artigo 178 vai disciplinar que a participação da Fazenda Pública não configura por si só hipótese de intervenção do Ministério Público. E essa regra do parágrafo único veio para resolver uma celeuma que havia sobre se a simples participação da Fazenda Pública daria ensejo à necessidade de participação do Ministério Público, porque em tese haveria interesse público envolvido, e havendo interesse público, o Ministério Público teria que atuar na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Mas aí, se a gente for levar isso em consideração, né, sempre que houver atuação da Fazenda Pública, tiver que haver atuação do Ministério Público, ele teria que atuar em boa parte dos processos cíveis brasileiros, né, porque a Fazenda Pública é parte em grande volume de processos, e isso tornaria impraticável o próprio desempenho da função do Ministério Público em outros processos até muito mais importantes. Então, por isso que o parágrafo único previu essa regra de exclusão para dizer, olha, não quer dizer que sempre que houver participação da Fazenda Pública vai haver necessidade de participação do Ministério Público. Tem que haver aí uma demonstração de que há algo a mais a justificar a participação do Ministério Público, justamente porque entende-se que a Fazenda Pública tem plenas condições de defender também o interesse público ou o interesse da Fazenda Pública, que nem sempre coincide o interesse da Fazenda Pública com o interesse público no processo, sem necessidade de que haja ali intervenção do Ministério Público. Ok? Essas regras, então, relativas à participação do Ministério Público como custos legis ou como fiscal da ordem jurídica. Vamos agora para o artigo 179, para dizer o seguinte: nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, 1. Terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo, e 2. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer, estabelecendo aqui quais são as funções do Ministério Público nessa atuação como fiscal da ordem jurídica. Quer dizer, ele vai falar depois das partes por uma questão mesmo de respeito ao contraditório, né? Já que ele não vai assumir a defesa de um lado ou de outro naquela discussão, e sim a defesa da ordem jurídica como um todo, é muito importante que o Ministério Público, então, só se manifeste após a manifestação das partes. Se ele participar, por exemplo, de uma audiência de instrução e julgamento, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ele vai formular perguntas também, ou seja, ele tem a condição de produzir prova e vai fazer isso depois das partes também, permitindo com isso que as partes exerçam as suas funções, os seus ônus, os seus deveres processuais e permitindo que, após isso, o Ministério Público também possa desempenhar a contento a sua função de fiscal da ordem jurídica. Então, ele vai poder, em caráter complementar, por exemplo, produzir provas, requerer medidas processuais que eventualmente as partes não tenham requerido, desde que essas medidas se destinem a essa proteção mais ampla da ordem jurídica, né? E além disso ele pode inclusive recorrer se ele entender que aquela decisão proferida naquele processo de alguma maneira fere a ordem jurídica ou algum daqueles interesses que ele é constitucionalmente habilitado a defender. Ok? O artigo 180 vai tratar então das prerrogativas do Ministério Público.
e diz o seguinte: o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. E o parágrafo 1º do artigo 180 diz: fim do prazo para manifestação do Ministério Público, sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Parágrafo 2º. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Essas duas prerrogativas aqui são duas prerrogativas importantes do Ministério Público: intimação pessoal e prazo dobrado para sua manifestação. Perceba que o parágrafo 1º, por exemplo, estabelece uma alternativa para aquele caso de o Ministério Público descumprir o prazo, né? O que vai acontecer? O juiz vai requisitar os autos e o processo, então, vai andar, vai percorrer o seu caminho normalmente, independentemente do cumprimento do ônus do Ministério Público, né? Obviamente que a falta de manifestação, se causar prejuízo, enfim, poderá ser apurada em processo administrativo disciplinar no âmbito do próprio Ministério Público ou do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Mas aquele processo não vai poder ficar paralisado em razão da não manifestação de um determinado membro do Ministério Público. Por isso que esse parágrafo 1º estabelece esse bypass aí, né? Essa alternativa para que o juiz então requisite os autos e dê andamento ao processo. Já o parágrafo 2º estabelece uma exceção para dizer o seguinte: olha, em regra, conta-se o prazo dobrado para o Ministério Público em todas as suas manifestações. Entretanto, se a lei estabelecer um prazo específico para o Ministério Público, esse prazo específico não será contado em dobro, justamente porque se trata de uma previsão específica da lei que quis que aquele prazo fosse daquele tamanho e não em contagem dobrada. Agora, os prazos gerais que não são previstos na lei especificamente para o Ministério Público vão ser contados de forma dobrada. Ok? E por fim agora, o artigo 181, que vai tratar da responsabilidade civil do membro do Ministério Público, disciplinando que o membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. A mesma regra que a gente já viu para o juiz, que se aplica ao Ministério Público, que se aplica, a gente vai ver no próximo vídeo, para a advocacia pública, se aplica também para a defensoria pública. O que isso quer dizer? Que nós estamos tratando aqui de responsabilidade civil. Não exclui a possibilidade de responsabilização no âmbito administrativo e no âmbito criminal. São outros tipos de responsabilidade da qual nós não estamos tratando aqui. Essa regra é com relação à responsabilidade civil do membro do Ministério Público. Se ele agir com dolo ou fraude, ele pode ser condenado a indenizar o prejuízo que o Estado tenha sofrido. Por que eu estou dizendo que vai condenar o membro do Ministério Público a indenizar o Estado? Porque a previsão aqui é de que se trata de responsabilidade regressiva. Então funciona da seguinte maneira: a pessoa que tenha sido prejudicada pelo membro do Ministério Público, que tenha cometido uma falta funcional, por exemplo, no âmbito de um processo civil, né? Esse membro do Ministério Público causou um determinado prejuízo pelo cometimento dessa falta. Essa pessoa que sofreu prejuízo vai acionar o Estado. Se o Estado for condenado a indenizar o prejuízo dessa pessoa, e aí se demonstrar que se trata de uma conduta dolosa ou uma conduta fraudulenta do membro do Ministério Público, o Estado poderá propor uma ação de regresso contra o promotor de justiça, o procurador da República, né, no caso de ser a União, para buscar reaver aquele prejuízo que sofreu, tendo que indenizar aquela pessoa que sofreu prejuízo em razão daquela conduta. Mas só vai poder haver essa responsabilização pessoal do membro do Ministério Público no âmbito civil se ele agir com dolo ou com fraude. Porque se ele agir de forma culposa, ainda que o Estado possa responder pelo prejuízo que eventualmente uma pessoa tenha sofrido em razão daquela conduta, o Estado não vai poder buscar de forma regressiva junto ao membro do Ministério Público a sua responsabilização civil.
Essa mesma regra se aplica também ao advogado público e ao defensor público, como a gente vai ver nos vídeos posteriores, ok? Era isso que nós tínhamos para tratar sobre o Ministério Público no âmbito do processo civil. Nós ficamos por aqui, mas eu conto contigo e com a sua audiência no próximo vídeo. Até mais!